Doutor, eu só preciso de um tempo. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador do treinamento avançado em recuperação judicial. Meu caro colega, quantas vezes você já ouviu essa expressão? Nos últimos 15 dias, eu estou gravando esse vídeo em meados de julho de 2021. Nos últimos 10 ou 15 dias eu ouvi algumas vezes de clientes, potenciais clientes e de colegas que atuam neste nicho do direito, nicho recuperação judicial, estratégias de soerguimento. Ouvi muito no colegiado empresarial também, advogados do Brasil inteiro, ouvindo de seus clientes que precisam apenas de um ano. Você já ouviu isso de algum cliente? Doutor, eu preciso apenas de um ano. Pois é. Eu vou aqui nesse vídeo explicar o que você deve fazer para responder satisfatoriamente, responder plenamente essa demanda. Você pode estar aguardando que a minha resposta será: ingresse em recuperação judicial. Mas não é isso. Existe um horizonte novo na Lei de Recuperação de Empresas, precisamente no artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, que permite alcançar esse um ano para o seu cliente sem o ingresso em recuperação judicial. Na realidade, boa parte dos agentes econômicos hoje não precisam de um alongamento superior a um ano. Por isso, essa expressão corrente. Doutor, eu preciso apenas de um ano. Nesse sentido, se o seu cliente não precisa repactuar os compromissos no longo prazo, se o seu cliente não precisa de um deságio, se o seu cliente não precisa pagar em 8 ou 10 anos a sua dívida, se o seu cliente precisa apenas de um ano, você pode sim se utilizar do instrumento que eu chamo de negociação preventiva, e eu posso até explicar a razão em algum outro momento, para propor, para entregar para o seu cliente este um ano. E como é que você vai fazer? Na realidade, se você visitar o parágrafo 1º do artigo 20b, você perceberá que não se trata de negociação preventiva como nome da ação, mas uma ação cautelar de urgência antecedente, que suspende as execuções por um prazo mínimo e máximo de 60 dias, mas você vai perceber que a regulação desse período se faz na lei da mediação, que permite alongar um pouco mais esses 60 dias e nesse período, repactuar os compromissos. Meu caro colega, se você conseguir alinhar uma estratégia para ingressar com esse pedido após um diálogo qualificado com o seu cliente, você alcança com relativa tranquilidade este um ano para o seu cliente. Eu vou explicar a razão. Em primeiro lugar, você pode imaginar que o seu cliente endividado ainda não tem contra si ajuizadas as execuções. Nesse caso, você pode planejar com tranquilidade esse lapso temporal. Você pode orientar o seu cliente a construir devagarinho essa estratégia, e eu abro muito mais sobre esse tema no próprio colegiado empresarial, acho que não tem como eu detalhar por aqui. Mas, linhas gerais, você pode, a partir da orientação do seu cliente e inviabilizando o pagamento mensal dos compromissos, aguardar este ajuizamento das execuções, o que significa por vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, e logo em seguida ingressar com esse pedido. Ingressando com esse pedido e tendo deferido em sede de tutela de urgência a suspensão das execuções, normalmente o Poder Judiciário sobre esse tema tem pouca experiência. Nós estamos falando de uma lei nova, a Lei 14.112, que reformou parcialmente algumas questões da Lei de Recuperação de Empresas. Então, na medida que você ingressa com esse pedido e tem deferido a tutela de urgência, você terá o espaço colocado para negociação. E essa negociação far-se-á via SEJUSC. E será instaurada a mediação a partir da primeira reunião. E aqui você já começa a compreender que os 60 dias podem se estender. Além disso, aquela resistência à negociação que você teria do seu credor, do credor do seu cliente,
essa resistência ela tem o potencial de ser mitigada. Por quê? Porque o seu cliente compreendeu que, de um lado, não tem como prosseguir a execução, o seu credor, o credor do seu cliente compreendeu que não tem como dar sequência ao feito executivo em razão da suspensão que o juízo já deferiu. E, de outro lado, o credor percebeu também que, se não alcançar um termo interessante do ponto de vista de capacidade e possibilidade de pagamento do seu cliente, o credor já percebeu que você está com a faca e o queijo na mão para ingressar em recuperação judicial. E isso é algo que normalmente os credores pretendem evitar. Então, se você fizer isso alinhado, nós já estamos falando em 4 ou 5 meses. Se na negociação preventiva você apenas apresentar para os credores a necessidade de um stay period, a necessidade de uma suspensão das execuções por mais, digamos, 8 meses, sem quaisquer outras variáveis de um plano de recuperação judicial, você terá, muito provavelmente, o apoio dos credores. Porque os credores vão preferir deferir esse 1 ano à recuperação judicial que está posta como uma alternativa. É claro, há vários detalhes nesse percurso do ponto de vista da construção estratégica jurídica a ser implementada. Mas não é muito difícil admitir que o credor, ao invés de aceitar passivamente uma recuperação judicial, em que o stay period, em média, meu caro colega, o stay period dura 514 dias, segundo o Observatório de Solvência da PUC de São Paulo. Claro, houve uma reforma na Lei de Recuperação de Empresas e é possível que o stay period seja compreendido agora em 180 mais 180. Eu não descuido disso, mas essa reforma é muito recente. Vamos ver como o Poder Judiciário vai manejar esses novos comandos, porque o que a gente tem hoje de jurisprudência são esses 514 dias. Em média, o credor sabe que a média para se aprovar um plano de recuperação judicial é superior a 1 ano. O credor sabe também que um plano de recuperação judicial envolve deságios expressivos, envolve alongamentos, cuja média também, nós estamos falando de 9,8 anos, ainda segundo o Observatório de Solvência da PUC de São Paulo. Então, o credor não é bobo, ele sabe de todas as variáveis que estão presentes em uma recuperação judicial. Diante desse conjunto de variáveis, o credor não vai abrir a possibilidade de 6 meses, 7 meses de suspensão do prosseguimento das execuções ou de alongamento dos compromissos. Meu caro colega, você percebeu o quanto é fácil, ou melhor, o quanto é razoável alcançar esse benefício ao seu cliente com um risco muito baixo. Mais uma, você percebeu que com esse mecanismo, através deste veículo, deste instrumento, você consegue criar uma condição interessante para, havendo necessidade, posteriormente, o cliente lhe contratar para ingressar em recuperação judicial? Porque percebeu a qualidade do seu trabalho, porque percebeu a sua seriedade, porque percebeu a sua integridade, porque percebeu que o que você disse aconteceu. Pois bem, então, quando lhe perguntarem, doutor, eu preciso apenas de 1 ano, é possível? Você responda que sim e indique os caminhos que eu aqui, com muito carinho, dividi com você. Agora, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta aqui abaixo e me siga nesse canal. Me siga também, especialmente no Instagram, em que eu produzo conteúdos pensando na sua atuação no campo de batalha. Entre no canal no Telegram e, você sabe, em frente. Estamos juntos.